Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente tratar e conversar um pouquinho sobre a ditadura militar, mais especificamente tentar entender um pouco o que foram os atos institucionais e como eles tiveram uma importância durante o período do regime cívico-militar que vigorou entre 1964 e 1985. Então se liga aí, vem comigo, deixa sua curtida, segue o canal e vamos tentar entender. Então, em abril de 1964, o Brasil vive o golpe da ditadura e o início da ditadura civil-militar. A partir deste momento, politicamente falando, os partidos políticos, o Congresso Nacional, o sistema judiciário mantiveram, de certa forma, a aparência democrática e uma certa autonomia. Mas gradativamente, com a justificativa de realizar a Operação Limpeza, que foi das grandes justificativas e um dos grandes objetivos dos militares a partir de 64, os militares foram criando uma série de articulações políticas para ir diminuindo o poder do legislativo e aumentar o poder do executivo. E estes instrumentos, que basicamente produziu dispositivos autoritários sobre a vida da população brasileira durante o período da ditadura, então foi através dos atos institucionais, os AIs, que permitiram basicamente o governo modificar as leis sem aprovação do Congresso Nacional e também desconsiderando a Constituição Federal que, em vigor daquele contexto e daquela época. Então os atos institucionais, de uma forma geral, foram os meios utilizados pelos militares, pelo governo durante, entre 1964 e 1975, que embasou, de certa forma, legalmente tudo aquilo que eles queriam, todas as suas decisões e a grande maioria delas arbitrárias a partir daí. Os principais atos institucionais que a gente costuma olhar com uma atenção maior para entender a estruturação do regime militar a partir de 64, basicamente são os 5 primeiros. Então, o primeiro ato institucional foi assinado em 9 de abril de 1964, decretado ainda pela junta militar, ainda não tínhamos colocado o Castelo Branco no poder. Então esse ato, que entra em vigor no dia 9 de abril, determinou eleições indiretas para o presidente da República. A escolha deste novo presidente seria então pelo Congresso Nacional e não mais pelo voto. Também foram tirados direitos e foram anulados mandatos e suspendeu-se direitos políticos de vários políticos da oposição, entre eles aí João Goulart, que era o presidente da época, o Leonel Brizola, que é uma figura significativa deste contexto, e também é decretado o estado de sítio sem a possibilidade da decretação do estado de sítio sem aprovação do Congresso Nacional. Também foram suspensas durante 6 meses as garantias constitucionais. E a partir desse momento, então, começa a nascer, começa a se estruturar o regime militar a partir daí. O ato institucional número 2 só vai acontecer em 65, pós as primeiras grandes eleições que nós vamos ter. Já que nas eleições nacionais, os militares vão perder em 5 capitais, mostrando que o regime não tinha tanto poder político. Isso então vai fazer com que a linha dura vá agir, e aí vem os próximos atos institucionais. Então a gente começa a endurecer a partir desse momento. O ato institucional número 2, ele vai determinar, o presidente passaria a escolher, então, parte do grupo que ia compor o colégio eleitoral, que seria responsável pela escolha do novo presidente da República, Então, a partir desse ato institucional número 2, nós temos a redução das funções do Congresso Nacional. O poder executivo no Brasil, o presidente da República, passa a ter mais poderes políticos do que o legislativo. O presidente também pode governar por meio desses decretos-leis, sem aprovação do Congresso. Então ele pode fazer os decretos e aprovar, a partir das suas necessidades, dos seus interesses, a partir deste momento. O ato institucional número 2 também criou o bipartidarismo, Então ele extingue o pluripartidarismo que nós tínhamos e cria o bipartidarismo. E a partir daí nós temos só apenas 2 partidos políticos legais no Brasil. A Aliança Nacional, Renovadora Nacional, que é a Arena, o partido dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB,
que vai agregar basicamente toda a oposição contra o regime nesse momento. Em fevereiro de 66 é instituído então o ato institucional número 3. Este então determina eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais das principais cidades, né? Então todos os governadores, prefeitos das capitais e principais cidades do Brasil são eleitos agora também pelo colégio eleitoral. O colégio eleitoral seria formado a partir desse momento, então, por delegados de ambos os partidos legais, né? Então, apenas os dois partidos poderiam produzir representantes dos delegados para a formação do colégio eleitoral. Logo em seguida vem o ato institucional número 4, que vai determinar a elaboração da nossa nova Constituição, que vai ser elaborada e aprovada em 15 de março de 67. Esta nova Constituição, então, materializou alguns outros decretos e algumas outras medidas autoritárias, como a perca de autonomia dos estados e municípios, a aplicação mais rigorosa de disciplinas para o poder legislativo e a ampliação do poder da junta militar, né, transformando agora de fato e oficialmente as eleições para presidente da República de forma indireta. Então, não temos mais o direito de votar abertamente ao presidente da República, né? E para fechar o pacote dos principais atos, em 13 de dezembro de 1968, é aprovado o AI-5, o ato institucional mais rigoroso, mais duro, mais arbitrário que nós vamos ter durante o regime militar, né? Então, o ato institucional número 5 vai ser o mais repressivo. Ele vai autorizar o presidente da República a cassar mandatos, interromper direitos políticos, sem a necessidade de aprovação de qualquer outro tipo de poder, né? Proibir reuniões públicas de qualquer natureza, censura aos meios de comunicação, suspensão do habeas corpus, que é um dispositivo absurdamente importante, né? Do princípio dos direitos humanos, além de autorizar a prisão de qualquer cidadão que tivesse sob investigação por crime, seja ele político ou de qualquer outra natureza. Então, a partir do AI-5, né, nós perdemos, basicamente, nós temos suspensos nossos direitos civis, como, por exemplo, o direito à vida, a liberdade de expressão e de pensamento, demonstrando, de fato, né, as características e a cara da ditadura militar a partir desse momento. Então, a partir de 68, nós começamos aquilo que nós chamamos, durante o período da ditadura, de anos de chumbo. E, basicamente, o AI-5 vai vigorar até, né, de forma legal, de forma prática, até 1974. Depois disso ele acaba caindo, né? Nós temos algumas mudanças na estrutura política, social, econômica, no contexto. Ele acaba entrando em desuso e depois o Ernesto Geisel, né, vai acabar então revogando o AI-5 ou muitos dos dispositivos do AI-5. Mas ele, a partir do AI-5, então nós temos a parte mais dura, mais repressiva, com a suspensão de vários dos nossos direitos e das nossas liberdades, demonstrando, né, então as características, né, da ditadura militar. Os outros atos institucionais, eles foram dentro de um contexto mais burocrático, administrativo, né, algumas outras questões. Então estes atos foram os atos que basicamente mais mexeram diretamente com a vida do brasileiro, com a organização política, social, né, com os nossos direitos no Brasil durante a ditadura militar nesse momento, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.